pessoal, vai começar a segunda atividade semanal, tá? Ainda dando continuidade aos números complexos. Só que agora nós vamos falar um pouquinho do plano Argand-Gauss. Então, a gente vai colocar esses números complexos dentro de um plano cartesiano. Então, é o plano que a gente já estava acostumado. A única diferença é que a reta x são os números reais e a reta y seria o número imaginário. Então, ó, nós temos aqui, ó, dados os complexos E1 igual a menos 2 mais 3i e o Z2, 2 mais 2i, representes no plano complexo. Então, ó, nós vamos pegar primeiro o Z1, ó. Então, ó, menos 2 é real e 3i é imaginário. Então, menos 2, ó, no real e no mais 3 no imaginário. Pronto, nós já marcamos o ponto Z1. Agora vamos para o ponto Z2. Nós temos aqui, ó, 2 é o real e o outro 2 é o imaginário. Então, aqui nós temos ponto 2 e liga com o... Nós temos aqui o ponto Z2. É só isso, é só a marcação no plano de cartesiano. Lá, vocês terão 4 atividades para fazer, um em cada plano, tá? Aí depois nós temos esse aqui, ó, represente no plano complexo os números a seguir. Em seguida, escreva-os na forma trigonométrica. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um número, então esse aqui é a parte real e esse aqui é a parte imaginária. Mas, professora, como é que nós vamos marcar a parte imaginária, a parte real, raiz de 3? É que ele é aproximadamente 1,7, então tá próximo de 2. Então, aqui nós vamos marcar, né, a raiz de 3 e o imaginário, que não tem nada aqui, é como se tivesse 1, então é menos 1. Então, ó, marcamos o ponto P. Então, nós podemos marcar aqui que é raiz de 3 e menos 1, tá? Daí, nós vamos pegar isso aqui e nós vamos fazer uma reta aqui para calcular o ângulo. Já que tá falando da fórmula trigonométrica, então a gente vai trabalhar aí com seno e cosseno tangente. Mas para isso a gente precisa de alguns valores. Então aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que é o ângulo reto. Então aqui, ó, é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Então o cateto oposto aqui é raiz de 3 e o cateto adjacente é menos 1. Ele é essa medida aqui, tá? Então por isso que esses valores, porque é o tamanho da medida que nós marcamos. Então, nós vamos aplicar aqui, para a gente saber essa parte aqui, ó, nós vamos aplicar Pitágoras, tá? Então, Pitágoras é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Na verdade, esse valor aqui, nessa hipotenusa, é o valor do número complexo também. Então, ó, nós vamos colocar aqui h ao quadrado. Então, ó, aqui não importa cateto oposto ou adjacente, então nós vamos colocar a raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Nós vamos cortar aqui, vai sobrar 3. Mais menos 1 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado é 1. Então, vai ficar 4. Então, esse ao quadrado vai transformar numa raiz quadrada de 4. Então, vai ser 2. Então, na verdade, aqui, né, esse tamanho aqui de Z1, porque nada mais é esse ponto aqui, ó, tudo isso aqui é o Z1. Então, é igual a 2, tá? É que nós trabalhamos com a ideia de hipotenusa para vocês lembrarem disso. Agora, como ele quer nos escreve na forma trigonométrica, então nós vamos achar seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto, eu já marquei aqui raiz de 3. A hipotenusa, que seria o valor do Z1 aqui, que nós acabamos de encontrar, 2. Depois o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno vai ser igual a menos 1 sobre 2. Ainda nós vamos achar tangente. Então, ó, tangente, que é seno de x sobre cosseno de x. Então, a tangente de x aqui, ó, seno, nós temos raiz de 3 sobre 2. Cosseno, menos 1 sobre 2. Então, a tangente aqui, ó, você corta esses dois daqui, vai ficar
raiz de 3 sobre menos 1. Raiz de 3 dividido por menos 1 dá menos raiz de 3. Aí você vai olhar. Você tem no exercício uma tabela. A tangente que dá menos raiz de 3 e que está no quarto quadrante, ó, gente. Esse número aqui, ó, que nós estamos procurando, esse ponto aqui, ele está no quarto quadrante. Então, você vai observar na tabela que tem no exercício que essa tangente desse ângulo que dá menos raiz de 3 é igual a 300 graus. Então, como é que vai ser esse resultado dessa conta? Então, vai ser 2 vezes cosseno de 300 graus mais i seno de 300 graus, tá? Eu vou aceitar isso aqui como resposta. Porém, vocês vão encontrar muitos exercícios que no lugar de 300 vai ser o 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Por que desse resultado? Não sei se vocês se lembram do segundo ano, que a gente pode transformar 300 graus em radianos. Então, é só eu juntar esse x aqui, ó. Então, vai ficar 180x é igual a 300π. X é igual a 300π dividido por 180. Então, aqui, se simplificar por 6 e por 6, vai dar 5π sobre 18 dividido por 6, dá 3. Por isso que eu substituí aqui o 300 graus por 5π sobre 3. Então, retomando, tá? Vocês vão marcar o ponto que o próprio número dá, vai marcar o ângulo, vai calcular a hipotenusa, tá? Vai achar o valor da hipotenusa, que é o Z1, vai achar o seno, vai achar o cosseno, vai achar a tangente através desses dois resultados e ainda na tabela fazer a observação se é uma tangente da menos raiz de 3 no quarto quadrante, ó, quarto quadrante, então é 300 graus. Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção numa tabela que eu tô dando lá. E aí, dá como resposta para mim essa forma trigonométrica do plano de Argand-Gauss, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E eu também já deixei uma videoaula de sugestão também lá no roteiro, tá? Então, um grande abraço para vocês.